manhã maravilhosa. Que Deus abençoe todos vocês que estão aí no campus online. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui, amém? Olhe para mim, eu quero compartilhar algo de Deus para a sua vida hoje. E talvez eu vou falar aqui de 4 personagens, Jefferson. Você viu que o corte dessa semana falou seu nome lá, né? Deu mais visualizações, a gente percebeu isso. Mas eu quero falar talvez de 4 tipos de pessoas aqui. Me ajude a lembrar. Se eu esquecer, Jéssica, você fala, pastor, o senhor disse que ia falar de 4 pessoas. Se eu esquecer, você me lembra. Mas eu quero trazer, de acordo com o texto bíblico, uma reflexão para nós aqui. Que bom ver vocês aqui, que bom. E aí, por mais que não vai ser o texto base que eu vou ministrar para vocês, eu queria que a gente começasse refletindo sobre Salmo 73, na versão NVI. Vai falar de um homem que era líder de adoração, um homem que ele fazia orações tão pontuais com Deus, que a oração dele se tornou canções, foi para o inário de Israel e ficou registrado no Salmo. Salmo de número 73. Nós vamos ler o texto. Ô Maico, se você só puder aumentar aqui, porque parece que eu estou ouvindo o povo lá, a minha voz lá longe, e está batendo e voltando. Então escute, Salmo 73, eu só vou ler para a gente entender o que está acontecendo. O salmista, ele chega a uma conclusão, ele fala assim, ó, certamente Deus é bom. Deus é bom para com Israel e para com os puros de coração. E aí por que ele vai falar isto? E começa o salmo com isso, Paulinho, ele vai explicar no versículo 2, ele vai falar, porque quanto a mim, ele está dizendo assim, ó, ele está falando assim, ó, eu quase caí, os meus pés quase tropeçaram. Ele está dizendo assim, ó, por pouco eu não escorreguei, ele está dizendo quase que eu fui para o errado, para o caminho errado. Aí ele fala, o porquê disso? Ele diz, pois eu tive inveja dos arrogantes. Tem uma versão que vai dizer, eu tive inveja dos ímpios, quando vi a prosperidade desses ímpios. Então ele está dizendo, olha, eu vi gente com atitudes erradas dando certo. Eu vi pessoas de coração impuro, mas prosperando. E ele fala, e aí eu entrei, André, em transe aqui com a minha cabeça, porque é o seguinte, eu estou aqui lutando para fazer as coisas certas e parece que um desafio. E aí eu vejo alguém que está fazendo tudo errado, prosperando, e parece que está tudo bem. Ele falou assim, ó, eu quase fui ladeira abaixo, porque eu fiquei olhando para eles. Então escute, ele vai dizer sobre esse povo, ele vai dizer assim, ó, eles não passam por sofrimento, o seu corpo é saudável e forte. Versículo 5, ele vai dizer o seguinte, não tem os fardos comuns a todos, e nem são atingidos como os demais. Então ele está dizendo assim, Carol, eu não esqueci de mandar a mensagem, porque eu não formatei ela. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu fiquei olhando um tanto de coisa, eu quase, Batista, quase fiz algo errado. Porque eu estava sendo pressionado pelas coisas que eu estou vendo, e parece que não está adiantando eu orar, parece que não está adiantando eu ser fiel, parece que não está adiantando. Quantos de nós, irmãos, já na nossa trajetória de vida, falou assim, não, agora eu vou colocar minha vida em ordem com Deus. Aí começou a fazer um jejum, começou a fazer uma oração, escuta, começou a dizimar na igreja, você estava ganhando um pouquinho, você dizimava, você começou a ganhar muito, você parou de dizimar, aí você falou, não, vou voltar a dizimar, mas parece que foi só começar a ser fiel na generosidade, parece que tudo começou a cair de água abaixo. E aí, irmão Toninho, a gente é confrontado por essas coisas, e é exatamente isso que Asaf está falando. Ele fala, eu quase escorreguei os meus pés. E se você continuar a leitura, ele vai falando, olha, por isso o orgulho lhes serve como um colar, e eles vestem de violência. Olha que gente que está prosperando. Mas ele disse, eu quase caí.
os meus pés quase escorregaram. Só que eu estou falando de Asaf, Rafael. Ele quase caiu. E se você continuar a leitura do Salmo 73, você vai descobrir e vai perceber que ele só não caiu porque quando ele estava nessa confusão, sabe, nessa bagunça da sua cabeça, Marcelo, nessa indignação de ver, Poliana, os maus dando certo, ele falou: espera aí, Wélida, eu preciso fazer alguma coisa. Aí o versículo 17, salvo engano, o versículo 17 ele vai dizer: até que eu entrei no santuário de Deus. Ele está dizendo assim, ó, o que me fez não cair, o que me fez não descer ladeira abaixo, foi porque eu busquei o Senhor. E quando eu busquei o Senhor, Ele me trouxe clareza. E aí ele não caiu, ele conseguiu vencer. Essa é a história de Asaf. Mas talvez não é a minha, talvez não é a sua. E aí escute, porque de repente na nossa trajetória de fé, porque a Bíblia também vai falar de um homem que ele não conseguiu suportar o que ele viu do lado de fora. A Bíblia vai falar de um homem que ele irou-se e ele quebrou as tábuas. Ele, no dito popular, chutou o balde. Ele não aguentou. E a minha estranheza e a minha preocupação é que quando eu comecei a analisar a história deste homem, eu falei: meu Deus, isso é muito arriscado. Porque eu estou falando de um homem que passou dias com Deus no Monte Sinai. Eu estou falando de um homem que recebeu algo único de Deus, mas ele quebrou. De quem que eu estou falando? De quem que eu estou falando? Moisés. E aí, agora, diferentemente de Asaf, ele está dizendo: eu quase caí. Não, Moisés caiu. Moisés quebrou as tábuas. Não foi assim o texto? Vamos entender a história. Êxodo capítulo 32. Vem comigo aqui, escute rapidinho para a gente ler esse texto. Diz o seguinte, Êxodo 32, a partir do 1. A gente vai ler muitos versos aqui, irmão, só para me ajudar na introdução, que aí a gente entende e fica tudo certo. Olha o que diz o texto. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduza, porque a esse Moisés, olha como que estão tratando o líder deles, a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então o povo está assim, ó, vamos dar um jeitinho, porque o nosso líder não fala, o nosso líder não responde, o nosso líder não volta, esse cara sumiu, vamos fazer do nosso jeito, porque o líder foi lá orar, ele até tirou a gente do Egito, olha o que eles estão dizendo. Mas Arão, faz o seguinte, vamos fazer um outro Deus, porque o Moisés não volta, A impaciência, Gisele, desse povo, fez eles desmerecerem um líder que Deus tinha colocado sobre a vida deles. Isso não é diferente dos dias de hoje. Já teve gente que saiu aqui dessa igreja, porque falou: não, Ernesto não me consagra pastor, e não sei o que, não consagramos mesmo, porque estava precisando entrar no processo de preparação, e a impaciência dele fez ele dar um passo errado, saiu daqui e a gente nem sabe como está mais, porque falou que era um projeto de Deus agora e tudo e tal, e deu tudo errado. Eu estou lendo o texto e trazendo para aplicação pessoal dos nossos dias, mas esse povo falou: ô Arão, vamos lá, aí o povo pediu para Arão fazer alguma coisa, faça outro Deus para nós. Então a gente já sempre aprendeu desde o Antigo Testamento que nem sempre ouvir a voz do povo é ouvir a voz de Deus. E aí escute, versículo 2: Arão respondeu-lhes: tirem os brincos de ouro das suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Vamos ler a história que está acontecendo? E todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão. E ele recebeu e fundiu, transformando tudo em um ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: estes são
os seus deuses, que tristeza isso, irmão, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Parece uma loucura, eles sabem que não foi, mas eles criam agora, e começam a falar, ó, esse aí que tirou, então agora vamos adorar ele, porque foi esse Deus que nos livrou. Versículo 5 vai dizer o seguinte: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro, e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E na manhã seguinte, levantaram cedo e ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés, escute, Moisés estava lá em cima do Sinai, com Deus, em comunhão com Deus, e o povo errando lá embaixo. O povo, sabe, sem paciência lá embaixo. O povo criando um jeitinho deles lá embaixo. E o líder estava lá orando. E o líder estava lá falando com Deus. Então disse o Senhor a Moisés, desça, porque o seu povo, olha o que Deus fala, guarde isso. Deus está dizendo, Moisés, o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Então o que eles estavam fazendo lá era errado, sim ou sim? O próprio Deus denuncia, o povo corrompeu. Moisés, desce lá. É tipo assim, Moisés, vai lá salvar esse povo. Moisés, ajuda esse povo, porque eles fizeram tudo errado. Então agora preste atenção, porque o cenário da mensagem está aqui. Deus agora manda Moisés descer, porque tem um problema que Moisés precisa lidar com ele. Moisés agora tem que ir para um lugar de problema. E dias atrás eu vi um pastor pregando, e ele falou assim, ó, sobre a geração de Hanani e a geração de Neemias. Alguém mais viu esse pastor pregar? Um magrinho que fica gritando no púlpito. E aí escute, agora Deus está falando com Moisés, desce lá, porque lá embaixo tem um problema. E aí escute, então, Deus não vai dizer para Moisés o seguinte, olha, ô Moisés, desça para se tornar um problema. Ele fala, desça porque lá tem um problema. Agora presta atenção. Aí agora Moisés, ele vai aparecer muito com a gente. Pergunte por quê? Porque ele vai descer para um lugar que está cheio de... Aí a hora que você olha para a sua vida e fala, meu Deus do céu, do meu lado está cheio de problema. Olha para um lado, problema. Olha para ali, problema. Olha para outro aqui, problema. Meu Deus do céu. Olha para minhas finanças, eu, Senhor Jesus. Aí agora eu vou dar um passo de fé. Eu tenho um irmão que está me assistindo aqui agora, que ele vai dar um passo de fé. Ele vai entrar para o empreendedorismo. Aí ele pensa, nossa, agora sim, eu vou ser meu empresário. Eu vou fazer minha hora, agora eu que trabalho, eu sou dono do meu próprio negócio. Aí só que daqui a pouco vem um desafio. Vai coçar a cabeça e falar, meu Deus do céu. O que eu fui arrumar para a cabeça? Alguém assim? Mas é isso mesmo. Porque Deus não levantou você para ser da geração de Hanani. Deus levantou você para ser da geração de Neemias. Resolve o problema. Aí Deus fala, Moisés, desce depressa. Porque o povo, escuta, tá tudo errado, o povo se corrompeu. E aí agora escute, queridos. Agora Moisés se comporta com a gente. E aí eu disse que eu vou falar de quantas pessoas, Jéssica? 4 pessoas. Aí agora Moisés, ele se assemelha com a gente, Vinícius. Por quê? Porque agora a gente começa a estar num grupo de gente cheio de problema. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se tem um negócio que as pessoas estão hoje é com problema. Sim ou sim? Vocês estavam aqui o dia que eu contei a história do restaurante? A mulher estava no restaurante, o menininho veio assim de 12, 10 anos, veio, a mulher deu um passo para frente, servindo aqui na pista. Aí ela deu um passo para frente, obviamente o menino pegou a colher para pegar a salada, só que ela decidiu pôr mais. Quando ela decidiu dar um passo para trás, Poliana, aí o menino já estava com a colher na mão. Aí ela brigou com o menino, começou, esse povo não tem educação, não espera nem a gente servir e tudo e tal. O menino ficou espantado, e aí o pai do menino falou, não fala nada não, não fala nada não. Aí daqui a pouco a mulher começou a reclamar. Aí a filha da mulher falou assim, porque esse povo, o menino era meio fortinho, começou a fazer um bullying, mãe, porque ele está morrendo de fome, olha o tanto que esse gordo gosta de comer. E gerou um problema. E aí daqui a pouco a mulher falou, aí o menino tirou a mão e a mulher começou a ficar nervosa e tudo e tal, ao ponto que ela pegou o prato, jogou na pista e falou, não vou comer nesse restaurante mais não. Irmão, criou um tumulto. Que doideira é essa? É o mundo que nós estamos vivendo, sim ou sim? Pessoas aqui, quem é empregador, quem é proprietário de uma empresa, você já viu? A pessoa vem para você como um gatinho pedindo um emprego. Por favor, me ajuda, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha casa. Você vai, coloca um emprego, dá oportunidade para a pessoa. Aí daqui a pouco essa mesma pessoa que parecia ser um gatinho, agora virou um leão. Te agride, fala mal de você, chega atrasado no serviço.
não cumpre os deveres da empresa, não cumpre o regimento interno. Você desenha um POP para ele, está lá aqui, ó, o POP, procedimento operacional padrão. Ele não cumpre nada e depois ainda sai e te leva na justiça. É assim ou não é? Eu como pastor, eu já atendi pessoas que falaram, pastor, ora por mim. Eu falei, por quê? Foi me contar a história, pastor, me mandaram embora. Aí eu olhei e falei, mas por que te mandaram embora? Quando me contou a história, eu falei, cria vergonha. Você não vai entrar na justiça não, rapaz. Você vai lá pedir perdão. Porque é assim ou não é, queridos? Olha para mim. Mas aí agora, qual que é a questão? É porque igual Moisés, nós estamos aqui inseridos com algumas questões que são problemas para nós. Alguns não estão querendo assumir seus próprios problemas, seus próprios erros. E aí o texto vai falar, Deus fala, olha o que Deus fala do povo: muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, e curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram, ó Israel, estes são seus deuses que tiraram vocês do Egito. Eu fico imaginando a cabeça de Moisés falando assim, não é possível. Não tem lógica, esse povo é doido. Eu estou aqui com Deus, o Senhor que livrou a gente, mandou 10 pragas do Egito, fez um milagre, já fez tantas coisas, e é a prova viva que Ele existe. Mas o povo resolveu dar problema para Moisés. E aí agora escute, vamos continuar lendo o texto? O texto fala, o Senhor disse a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado. E quando a gente começa, escute, quando fala obstinado, está querendo dizer coração endurecido. Aí deixe-me, agora ao texto, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e os destrua, depois farei de você uma grande nação. A proposta de Deus, vai lá que eu vou destruir todo mundo, Moisés. Mas preste atenção, Moisés até aqui ele está com Deus, sim ou sim? Agora olha, aqui eu acho que um dos homens do momento mais, Roberta, mais auge da vida de Moisés, porque Deus falou assim, ó, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles, e faça o que, gente? E destrua. Deus está dizendo assim, vou destruir todo mundo. E aí, Robson, teoricamente a gente fala assim, mete o pau, Deus, quebra tudo mesmo, bom rebelde. Vamos ver? Versículo 11. Moisés, porém, buscou o favor do Senhor, seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Gente, você está entendendo aqui quem que é Moisés? A intervenção, Carol, de Moisés, Deus está querendo destruir o povo. Mas agora, Lívia, Moisés fala assim, não faz isso não, Márcio. O Senhor, por que o Senhor vai acender a sua ira contra o teu povo? O povo que você tirou do Egito com seu forte poder, com a tua poderosa mão. Moisés agora começa a interceder ele está crente ou não está, gente? Que isso, Deus está falando um negócio, Deus fala assim, Ernesto, vai lá e abençoa. Não, Senhor, ele não. Moisés está dando conselho para Deus, está ou não está aqui? Meu irmão, agora pergunte por quê? Porque Moisés é um cara que ficou 40 dias com ele lá em cima no monte. Porque quando você fica muito com ele, você se torna uma semelhança dele. E aí ele falou, Senhor, o Senhor já me perdoou o dia que eu matei o hebreu? Agora escute, do dia que eu matei o egípcio, o dia que eu matei eu lembro que na época que eu matei, eu fugi, o Senhor se apareceu na sarça ardente, ainda me chamando para ser líder de um povo, mesmo eu tendo matado alguém. Então, escuta, ele está dizendo, eu estou sendo para o Senhor o que o Senhor foi para mim. Ele está dizendo, Senhor, eu sou igual ao Senhor, eu também perdoo, porque eu sei o que é ser perdoado. Então Moisés está crente, tá ou não está? Aí ele vai conversar com Deus, versículo de número 12. Porque diriam os egípcios, foi com a má intenção que ele nos libertou. Olha a ideia de Moisés, ele vai argumentar com Deus, fala, Senhor, escuta, peraí, não tira não, se o Senhor matar eles agora, eles vão falar do Senhor, viu? Vai falar do Senhor que é o seguinte, ó, o Senhor já tirou eles com má intenção. Moisés, qual que é o rótulo para Moisés aqui nesse texto? Moisés, um conselheiro de Deus. Para com isso. Está crente ou não está, gente? Assim como eu e você, teve dias que você ficou em oração quase o dia inteiro, jejuou 24 horas por dia, fez bondade para alguém que os outros achavam que merecia mal, você foi lá, ajudou, comprou uma cesta básica, você foi lá, o maridão foi lá, falou, não, hoje eu estou de boa, arrumou a casa para a esposa, aquele dia você estava crente, lembra?
Vocês procuraram uma forma, sabe, de fazer bondade para alguém. É um estágio nosso, assim como foi um estágio da vida de Moisés. Mas vamos ler? Vamos continuar a leitura? Olha o que está escrito. Vocês estão comigo aqui, amém? Está entendendo até aqui? Vamos lá, versículo... Vamos continuar lendo esse, né? Porque dirão os egípcios: foi com a má intenção que ele os libertou para matá-los no monte, bani-los à face da terra. Abandona o furor da tua ira. Olha Moisés falando com o Senhor: tem piedade, não tragas este mal sobre... Olha um jogo de ping-pong aqui, ó. Deus fala assim: Moisés, o teu povo. Aí agora Moisés volta, lembra Deus: Deus, o povo é teu. Então tenha paciência com eles. Versículo 13: lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo: farei que a sua descendência seja numerosa como as estrelas do céu, e darei a ela toda esta terra que lhe prometi, que será a sua herança para sempre. Moisés está dizendo assim, ó, não desiste do povo não. Moisés está falando assim, ó, tem um pouco mais de paciência com ele. Moisés está no momento bom. Versículo 14, olha que forte: e sucedeu que o Senhor conteve de trazer o mal que ameaçava contra o povo. Gente, Moisés intercedeu pelo povo, e por causa da intercessão de Moisés, Deus mudou o coração dele naquela hora. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Esse Moisés é crente ou não é? Sabe, Moisés está sendo assim, escute, Moisés, ele está querendo, assim como eu e você precisamos. Tem gente que já desistiu de tudo, já desistiu por causa das drogas, já desistiu por causa, sabe, dos erros que cometeram, porque já perdeu o primeiro casamento e tudo e tal. Mas está na hora de nós sermos o Moisés dessa geração, falar, não desiste não. Eu queria falar uma frase no final, mas eu vou falar ela agora. A gente precisa chegar em alguém e falar assim, escuta, não desiste não, porque você é o alvo do recomeço de Deus. Levanta a sua mão em nome de Jesus agora. Senhor, nos levanta como Moisés. Me ajuda e ajuda a igreja do Senhor a chegar em algumas pessoas para anunciar que eles, por mais que erraram, falharam, pecaram, desistiram, mentiram, roubaram, mataram, mas nos ajuda a levar essa mensagem, que estas pessoas, assim como nós, somos os alvos do recomeço do Senhor. Aleluia. Algum empresário, líder de empresa, supervisor, gerente aqui, levanta a mão, vocês que fazem coordenação de alguma empresa, tem alguma equipe que está sobre você. Escuta, você vai levar essa mensagem para alguém. Você vai procurar alguém essa semana e vai dizer, olha, você vai dar certo porque você é alvo do recomeço de Deus. Você vai dar certo porque você é alvo do recomeço de Deus. Talvez, Mari, você vai chegar lá na segunda-feira, a gente desanimada, as vendas não está como gostaria, alguém passou um final de semana ruim, mas você vai ser o Moisés para a vida dela, vai dizer, olha, deu errado até aqui, mas você é alvo do recomeço de Deus nessa história. Deus mudou. E aí, vamos continuar lendo? Só que agora a questão. Então Moisés virou-se, desceu. Ele foi lá e levando as tábuas do testemunho que estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Ele desceu com o que nas mãos, gente? E aqui eu paro para refletir com você. Que tábuas são essas? Filho, qual que é o teu nome que eu não sei ainda? Ana Luísa, Marcelo. Eu sei que vocês vêm todo domingo de manhã. Eu sei que nos primeiros dias que você veio numa blusa amarela, calça jeans, e Deus falou muito com você aqui. Se eu não estou enganado, você veio até aqui à frente, Deus falou com você, não foi isso? Que benção. Estou gostando de ver vocês sempre aqui. 2025 não acaba sem vocês escrever um testemunho de vitória ainda, viu? Pode ter certeza. Você vai falar no Natal, você vai falar, valeu a pena ter ido para a igreja, valeu a pena ficar firme, valeu a pena. A gente começou o ano de um jeito, mas a gente está terminando o ano de uma forma totalmente diferente. Coisas já recomeçaram esse ano, vocês sabem, eu não sei, mas Deus está dizendo, coisas já recomeçaram, e recomeçou para escrever uma história de vitória em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe vocês. Pode aplaudir Jesus, porque Ele está falando. Agora, vamos lá. Moisés desceu com as tábuas. E aí, escute. Essa semana a gente estava numa viagem e
por conhecer parte do lugar que eu estava, eu já estava andando sem GPS. Alguém chegou e falou assim: ô pastorzão, você já está tranquilo, então, andando aqui em Alphaville já sem GPS. Eu falei: gosto disso. Mas daqui a pouco não teve jeito, eu tive que colocar o GPS. Ô, gente, se tem uma coisa abençoada, é o tal do GPS. Está vindo um motorista da van, que está trazendo o Leandro e banda, estão chegando a caminho. Nunca veio em Uberlândia, mas ele falou: me passa o endereço que eu vou colocar no GPS. E o GPS faz a gente chegar no lugar certo. Agora preste atenção. Moisés estava descendo com o que nas mãos, gente? Moisés estava descendo com o que? Moisés estava descendo com GPS divino. Moisés estava descendo com GPS divino, Gão. E aí eu fiz questão de navegar um pouquinho assim, pensar e analisar qual é a importância dessas tábuas. O que significavam as tábuas? E aí quando você lê o versículo de número 18, do capítulo 31, olha lá, escuta, preste atenção, o que Moisés estava na mão? Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas do testemunhos, tábuas de pedras escritas, meu irmão, pelo dedo de Deus. E aí eu estava ali na sala agora lembrando, quem aqui naquela época, os mais antigos vão saber disso, a gente recebia cartas, você lembra disso? E que prazer que era quando a gente recebia uma carta, escrita de próprio punho, era importante ou não era? Gerava-se toda uma expectativa, e a maioria das vezes as cartas chegavam em um momento inesperado, não era assim? Porque acredite, gente, naquela época não existia o WhatsApp. Alguém na vida conseguiu viver sem ter o WhatsApp. E aí chegava a carta, a gente ficava feliz porque alguém que a gente gosta escreveu algo a próprio punho. Eu estou falando de uma carta que o próprio Deus escreveu. Você tem noção? Deus escreveu uma carta e falou assim: Moisés, é esta aqui, ó, as regras, o GPS. Esse aqui, ó, é a instrução de vida para uma pessoa ser próspera, para uma pessoa ser vitoriosa. Eu escrevi aqui, ó, que nas tábuas tinha um conteúdo de princípios morais, princípios espirituais, fundamentos espirituais. Era um documento jurídico, espiritual, simbólico. Escute, mas era um documento de suma importância, que é o seguinte: era o segredo, está aqui, ó. Hoje em dia tem tantas pessoas na internet, 7 chaves, código, eu vou te passar o código, viralizar, não sei o que. Escute, hoje na era da inteligência artificial, o esquema agora é o seguinte: eu vou te passar o prompt certo, o prompt ideal que vai mudar o seu destino. E se você de fato descobrir o prompt certo, você destrava muita coisa através da inteligência artificial. Um grande país chamado Estados Unidos da América, ele desenvolveu todo o plano financeiro, do país, através de um prompt bem elaborado no sistema de inteligência artificial. Então escute, imagine que você tem um prompt para falar assim, ó, o que você vai fazer segunda, o que você vai fazer terça, quarta, quinta. Você vai encontrar com aquela pessoa. Eu tenho aqui, ó, uma lei, uma carta que vai te reger e vai mostrar para você certinho o que você tem que fazer. Eu vou te explicar o que falar para ele, o que falar para ela. Quem queria isso, irmão? Todo mundo, sim ou sim? Aí ele está dizendo: Moisés, você viu tudo que você viveu comigo? Sim, Senhor. Eu fiquei tão parecido com o Senhor, que até quando o Senhor quis destruir o povo, eu quis falar: não, Deus, tem paciência com eles. Então você está muito parecido comigo. Então, para você não perder isso, eu vou deixar escrito. E quando eu deixar escrito e você ler e cumprir o que está escrito, você vai ser a minha representação lá embaixo. Então agora Moisés desce, e ele desceu com o que na mão? Fala assim, ó, com GPS espiritual. Agora vem comigo aqui, as tábuas, se é instrução, se não é Kátia, não, se não é Cássia, é Kátia. Ô Kátia, se é instrução de Deus, vem comigo aqui, Rafael. Se é uma carta, por mais que estava escrito em tábuas de pedra, se era escrito, escute, com o dedo de Deus, era importante ou não era? Muito importante, extremamente importante, Murilo. Aí agora imagina, depois de tudo isso, Deus fala assim: Moisés, desce com isso, porque eu sei que vocês vão esquecer, mas toda vez que você esquecer, você volta a olhar, e toda vez que você voltar a olhar, você coloca em prática, porque a hora que você colocar em prática, você não vai deixar que a essência seja perdida. Aí lembra o que está nessas tábuas? Não matarás, não adulterarás,
Lembra o que está? Não terás outros deuses. E aí Deus vai dar instrução, tudo que o homem precisava. E aí, conforme a gente leu, depois desse problema, Deus conversando com Moisés lá em cima, lá embaixo está tendo um problema, e a gente leu o capítulo de número 32, e aí a Bíblia vai dizer que agora, escute, o que aconteceu? Moisés desceu, porque o problema estava lá embaixo. Agora preste atenção, vocês estão comigo aqui nessa palavra? O texto diz, então, Moisés virou-se e desceu do monte, levando nas suas mãos as tábuas dos testemunhos. E estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Versículo 16. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito. Percebe que a importância das tábuas, que tem um versículo só para falar dessa importância. E aqui que eu parei e comecei a perguntar, porque você começa a fazer pergunta para o texto, para você extrair algo. Eu falei, qual a importância das tábuas? Era o GPS espiritual. Ali continha princípios espirituais, civis, morais e éticos para nós. E aí versículo 17, lembrando que agora Moisés está descendo para o problema. Sim ou sim, queridos? Está descendo lá no meio da onde o povo se corrompeu. E o texto vai dizer, quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. Versículo 18 vai dizer assim, Moisés respondeu, não é o som de canto de vitória, nem de canto de derrota, ouço porém o som de canções. Versículo 19, quando Moisés se aproximou, escute isso, quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o que, gente? Fala comigo assim, viu o problema, viu o erro. Percebe que o bezerro é a manifestação do erro do povo? Sim ou sim? Então Moisés viu o erro. E aí na hora que ele viu o erro, o texto vai dizer assim, ele viu o bezerro, ele viu as danças, e aí o que ele fez, gente? Ele irou-se. E aí o que ele fez? Ele quebrou as tábuas. Ele jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando as tábuas. E aí, escute, contei tudo isso para a gente só ter uma consciência aqui, eu orar por vocês e a gente ir embora. Até aqui vocês entenderam a palavra? Agora, vocês entenderam a importância da tábua? Entenderam a importância da mensagem que estava escrito nessas tábuas? Sim ou sim? Ela era o GPS espiritual, sim ou sim? Mas agora, olha o que está acontecendo com Moisés. Ele perdeu, Jefferson, ele perdeu a instrução divina. Ele perdeu o guia para o próximo passo, porque ele quebrou as tábuas. Porque quando ele chegou diante de um problema, ele não conseguiu lidar com o problema. Porque quando ele viu o problema, quando ele viu o povo, o erro do povo gerou nele o que? Uma revolta, uma ira. E aí parece que esqueceu tudo que ele viveu com Deus, parece que ele esqueceu toda a orientação de Deus, e parece que ele esqueceu até do conselho que ele mesmo deu para Deus. Parece que ele esqueceu, Juliana, de tudo agora. E quando ele começou a ouvir o povo, começou a ver o povo dançando, ele pegou tudo que ele recebeu de Deus, as tábuas, e falou assim, não adianta, quebrou tudo. E ele jogou as tábuas no chão, quebrou a lei do Senhor aqui, que o Senhor havia deixado. E agora manifestado e possuído de uma raiva, de uma ira, ele vai lá e pega o bezerro agora, sabe, e começa a queimar o bezerro. Pegou o bezerro com ele, que eles tinham feito, e queimou no fogo, e depois de moê-lo, até virar pó, espalhou na água e fez que os israelitas bebessem. Aí ele vai brigar agora com Arão, e ele perguntou, Arão, o que fez esse povo a você, para que o levasse a tão grande pecado? Agora ele já está falando o seguinte, escuta, peraí, ele já está procurando um responsável, um culpado, só que ele esqueceu que nesse momento ele já fez o quê? Quebrou as tábuas.
Vamos parar aqui? Vamos parar aqui? Só para a gente trazer a aplicação pessoal do texto e depois a gente continua? Podemos parar só para a gente pensar? A pergunta que eu preciso fazer para você hoje: por que você está quebrando as tábuas? E aí aqui eu falei que eu vou falar de quantas pessoas? 4. A primeira pessoa que você tem que tomar cuidado é para que você não seja a pessoa que está fazendo alguém quebrar as tábuas. Porque o povo pecou e levou Moisés para pecar também. Vamos só melhorar? Vamos. Seu sócio decide fazer algo ilícito, e aí você fica revoltado, você vai lá e chuta no balde também, e briga com o funcionário, chega em casa e briga. O erro do outro irou, ativou um gatilho em você, e você começou a fazer do mesmo jeito. A pergunta que eu e você temos que fazer hoje é o seguinte: será que você, vamos trazer para os dias atuais mesmo, será que você, com as palavras que você fala, você não está fazendo alguém quebrar as tábuas? Será que você, com as fotos que você está postando, não está fazendo alguém quebrar as tábuas? Será que você, com as propostas que você está fazendo, não está fazendo alguém quebrar as tábuas? Será que alguém está quebrando as tábuas por causa de você? Nós precisamos parar e pensar nisso. Porque senão a gente vai no piloto automático. Ah, pastor, mas é que eu sou assim. Pois é, o povo também estava lá impaciente demais, fez um bezerrão de ouro, fez Moisés quebrar o quê? As tábuas. E olha para ver, eu estou falando de Moisés que aconselhou quem? Ele aconselhou o próprio Deus, mas de repente apareceu um povo tão, corrompido, um povo tão, impaciente, um povo tão esgotadinho, que fez até esse homem que parecia Deus, agora quebrar, ficar tão nervoso que quebrou as tábuas. A pergunta que eu te faço hoje: quem são as pessoas que você está fazendo quebrar as tábuas com o estilo de vida que você tem? Eu sei que não dá para dar glória nessa hora, mas nós temos que tomar cuidado. Porque talvez você está ali num grupinho e tudo e tal, e está falando de quem ama você. Talvez você não está, escute, você é casado e você não está bem com seu cônjuge, e aí você não aprendeu a ter um nível de intimidade, de conversar, de abrir o coração, de falar que não gosta, de falar que a comida realmente, olha, está sem sal, viu? Ou não, está com muito sal, eu estou falando isso com amor só para a gente não criar um atrito. Ou então falar: meu bem, peraí, eu posso te ajudar a arrumar essa casa aqui, tudo e tal. Ou não, bem, deixa eu te falar, é porque no nosso momento de intimidade, assim eu não gosto, a gente precisa de conversar, não está bom para mim, ou não está bom para você. Aí se você não teve condições, coragem de trazer isso à clareza, e aí você vai e fala para outro, e aí você começou a atiçar o outro para quebrar as tábuas. Por que não dizer? Às vezes você chega em casa nervoso demais, a sua casa está uma paz, e aí daqui a pouco você não consegue conter, você chega gritando e tudo e tal, você tirou a paz da casa, fez alguém quebrar as tábuas. E a gente é testado assim, é ou não é? Quem tem filho pequeno abaixo de 14 anos aqui? Gente, eu já tive que pedir perdão aqui, ó. Eu ia ministrar a palavra e no dia os meus meninos me passaram uma raiva lá, eu gritei com eles em casa, e aí eu cheguei nervoso e gritei, falei alto, ah! E eu falei: Senhor, eu não posso pregar sem pedir perdão. Quem lembra disso? Cheguei aqui e falei: irmãos, eu vou pregar, mas cadê meus filhos? Chama meus filhos aqui. Papai precisa pedir perdão para vocês. Por quê? Porque naquele dia eu quebrei as tábuas. Pedi perdão na frente de vocês aqui. Porque não é porque eu sou o apóstolo da igreja, o líder, estou na frente aqui, que eu não erro. Eu sou pecador igual vocês também. Mas escute, agora a pergunta é: será que você não está fazendo alguém quebrar as tábuas? Segundo tipo de pessoa, é o tipo de gente que quando vê que alguém já perdeu as estribeiras, é o primeiro Moisés que fala: não, peraí. É aquele que sabe perdoar quando alguém erra. Esse é o tipo de gente que nós precisamos ser. O tipo de gente que quando vê alguém errando, não vai para a internet para falar mal. Quando vê alguém errando, eu estive falando: Senhor, nós precisamos aprender muito. Eu não sei o que eu estava fazendo ontem foi bem agitado. E aí, entre os afazeres da casa, do dia em si, a Sarinha falou: papai, eu queria brincar um pouquinho lá. Eu falei: vai, filha, vai que eu vou levar o computador, vou levar o livro. Enquanto você fica lá brincando, o papai já vai terminar o que precisa terminar.
e tudo. E aí escute, estava ali estudando e tudo. E eu comecei a pensar, queridos, nós precisamos ser. Por isso que eu comentei e publiquei Lamentações 3, que fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós precisamos ser os misericordiosos. Só que a gente não aprendeu a ser misericordioso. Porque existem umas mensagens subliminares que estão, sabe, sendo implantadas em nós. Ontem eu sentei com Augusto, meu filho, e eu não sei o que foi que alguém fez, alguma situação, e aí ele tipo que queria fazer do mesmo jeito com a pessoa. Eu falei, não, Augusto, não é assim. Ele, pai, mas a pessoa errou, né? Eu falei, abre a Bíblia, meu filho, vamos para a Bíblia que a gente não erra. Aí ele, mas minha Bíblia não está aqui. Pega a minha, pode pegar, está do lado aqui. Esperto quase um pouquinho, né? Falei, pega a minha, você sabe ler, abrir onde está Mateus? Sim, papai. Falei, então, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, compõe os evangelhos sinóticos e tudo. Leia no capítulo 5. Aí eu falei, beleza, vai lá, capítulo 5, versículo 42, 43. Aí a gente começou a ler. Pode colocar? 5, 40. Coloca 43, por favor. Vocês ouviram dizer, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Eu falei, o que você entendeu aí, Augusto? Que é para a gente gostar dos amigos, papai. E os inimigos? Os inimigos não, mas aí o texto está falando assim, Jesus disse, vocês estão ouvindo isto. Mas agora, Augusto, leu 44. Mas eu digo, agora é Jesus falando, amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos... Falei, então o que nós temos que fazer com um coleguinha? Ele orar. Falei, então, é assim que é a vida. Alguém vai atrasar com você? O Uber atrasou, meu Deus, você quebrou a tábua. É verdade ou não é? E aí escuta, queridos, nós precisamos ser homens de misericórdia. Quer ver, tem um texto, versículo 7, do mesmo capítulo 5 de Mateus. Olha lá, bem-aventurado os misericordiosos, porque obterão. Sabe por quê? Que quando alguém chega para confessar um pecado, errou e tudo e tal, eu falo para a pessoa, deixa eu te falar, a partir de hoje, você não mudou em nada, o seu valor para mim não mudou em nada, eu continuo considerando você, cuidando de você do mesmo jeito, porque a Bíblia fala que os que têm misericórdias obterão o quê? Misericórdia. Então, se porventura a nossa professora de inglês, que agora abriu um restaurante de comida tunisiana, que é isso, Brasil? Ou seja, então a comida é da Tunísia, uns bolinhos lá, né? Bom, uma pimentinha bem forçadinha, um bolo, um pãozinho com molhinho. Agora escute, se a nossa irmã cair, sabe o que nós temos que fazer? Só um exemplo, tá, filha? Se a nossa irmã caiu no pecado, pastor, eu envolvi com um homem e acabei indo para o mundo, sabe, da sexualidade antes do casamento, pecado. Se ela cair, e muita gente vai falar assim, viu, você estava na primeira fila da igreja, mas lá, né, sanhadinha, sei não, viu, por isso que queria dar aula para o pastor. Esse é o tipo de gente hoje que está quebrando tábua toda hora. Mas somos misericordiosos, como Moisés? Vamos lá, minha irmã, deixa eu te falar, a gente vai te ajudar. Se esse homem for o homem de Deus, nós vamos orar, vocês vão consertar a vida de vocês. Mas se não for o homem de Deus, fica tranquilo. Pode ser que vai esperar um pouquinho, mas Deus vai colocar a pessoa certa na sua vida. Esse é os misericordiosos. É o segundo tipo de gente que eu estou falando. É o segundo tipo de gente que quando alguém errar, como eu disse aqui, talvez o marido não está sendo respondido pela esposa como gostaria, a esposa não está sendo respondida, conversa. Escuta lá na tua empresa, os funcionários não estão dando certo. Escuta, mas o erro dele não dá motivo para você errar também. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha o que eu fiz com meu filho ontem. Sentei com eles e fui conversar com ele. Augusto, não é assim. Eu sei que a vida é assim, porque o Augusto gosta muito de um futebol, né? Estou orando, irmão do céu. O sangue de Jesus tem poder. Quando eu era pequeno eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu não gostava de futebol. E tinha 2 times que eu falava, não, pelo amor de Deus. Não é nem por uma questão de ideologia, é uma questão de higiene mesmo, Flamengo e Corinthians. Aí o meu filho é corintiano, ou flamenguista, e parte da família da área é corintiano. Não, sangue de Jesus mesmo no negócio desse.
santo é Deus. Fala, até arrepio. Cadê a intercessão? Vamos estender a mão na hora desse. Falei muita coisa ruim aqui agora. Mas olha para mim. E aí no futebol é o quê? Eu ganho para o outro perder. E não tem outra vertente. Eu tenho que dar certo. Alguém tem que dar errado para eu dar certo. Então, não é que eu sou muito radical, mas eu não consigo. Eu fui assistir o jogo do Flamengo, o dia que ele jogou aqui. Eu fui assistir com o Augusto, que eu nunca tinha ido no estádio assim. Aí o Augusto pus até uma camiseta dele. Falei, meu Deus, onde eu estou indo, meu pai? Pus uma camiseta do Flamengo, ainda postei a foto e apareceu um monte de irmão que eu sabia que o senhor ia vir para a nação. É terrível, irmão, esse negócio, isso é uma seita. E aí comecei a assistir o jogo, o Flamengo fez um gol. Era um time não tão importante, Fortaleza, não sei do que. Aí, não sei se você foi nesse jogo. Aí começou, fez um gol. Aí fez outro gol e foi. A torcida, lógico, que era só Flamengo aqui. E tal, né, irmãozinho, né? Aí, quando fez 3 gols, eu já fiquei com dó do outro time. Eu falei, comecei a orar pelo outro time. Eu falei, nossa, Augusto, está fazendo muito, estou com dó dos irmãos. É porque os misericordiosos vão reconhecer misericórdia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Só que aí, qual que é agora o terceiro tipo de pessoa? O terceiro tipo de pessoa é do Êxodo 32:19. Aquele que não suporta a tentação e quebra as tábuas. Só que aí tem um detalhe. Vou ter que usar, né, para eu não... Pega a tábua aqui. Pedi os meninos para trazer uma tábua. E aí escute. Ô Gladson, você quebra ou eu quebro? Obrigado pela parte que me toca. Será que eu consigo quebrar? Marco, como que eu quebro a tábua? Eu vou quebrar a tábua. Nossa, pode ou não? Bravo. Vamos lá. Quebrei a tábua, assim ou assim? O que você aprende com a lição da tábua? Olha aqui para mim, sério. Volta para o culto. Primeira coisa. Sempre que você vai quebrar a tábua, vai ter alguém para te auxiliar a quebrar a tábua. Vou melhorar para você entender. A gente quebra a tábua porque tem um estímulo de alguém. Moisés, sabe o que aconteceu? Ele não conseguiu lidar com o estímulo externo. E o estímulo externo fez ele quebrar conceitos internos. E aí é por isso, eu estava conversando com uma pessoa essa semana. Falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O seu talento te coloca em algumas mesas, mas é o seu caráter que te mantém nessas mesas. Porque tem muita gente que fala assim, pastor, hoje é network, tudo e tal. Sim, verdade. Existem conexões que elas fazem você realizar em um mês aquilo que você ia realizar em 3 anos. Então é importante ter conexões. Então tem algumas mesas que são mesas estratégicas, que você vai ouvir algo de Deus ali, conselho de Deus ali, que pode mudar tudo na sua vida. O talento te faz chegar nessa mesa, mas é o caráter que te faz permanecer nesta mesa. E aí eu falei com ele que, escute, nós temos uma briga, porque olha aqui, para eu quebrar a tábua eu preciso de fazer força, sim ou sim? Força! Tive que, exercitar aqui. Agora escute, e é exatamente isso. Gálatas capítulo de número 5, versículo 16 a seguir. Olhe para mim, quero só trazer uma consciência com vocês. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, de modo que nenhum satisfarão desejos da carne. Versículo 17, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em que, gente? Conflito. Então toda vez que eu estou cedendo para a carne, é porque eu preciso de fazer força para quebrar os preceitos do Senhor na minha vida. Eu precisei de me exercitar, eu precisei de ter uma estratégia. Escuta, olha para mim, escuta. Porque tem gente que quando vai fazer o erro, irmão, escuta, tem que planejar. É muito mais difícil viver uma vida de dualidade. É muito mais difícil de viver uma vida, de mentiras. Porque quando você conta uma mentira, você tem que depois voltar e falar: o que eu falei para a Lívia mesmo? O que foi que eu falei para a Mayla? Eu esqueci. Agora eu tenho que falar do mesmo jeito, porque senão ela vai perceber que eu sou mentiroso. Tem muita gente, porque por algumas questões estão quebrando as suas tábuas. Estão quebrando a lei do Senhor em você. Agora olha para mim, a tábua era um projeto de Deus, sim ou sim, queridos? Você também é um projeto de Deus. E toda vez que você se mistura, toda vez que você se perde. Teve o Camaro agora, irmão, esses dias atrás aí, sim ou sim? Meu Deus do céu, a gente teve que atender algumas pessoas, por quê? Eu gosto demais do cantor, qual é o cantor que estava lá? Fala o nome. Não, Morada estava bem. O problema é os outros, qual que foi lá? Fala o nome.
Natanzinho. Aí eu não sei nem quem que é esse demônio, mas olha aqui, ó, Natanzinho, eu quero ver o show do Natanzinho. E por causa do Natanzinho, aí foi lá pro meio da multidão. E aí daqui a pouco já bebeu uma cerveja, e daqui a pouco e tudo, aí já viu um cara ali, uma menina diferente e tudo, já ficou, acabou a noite no motel, embriagado, gastou dinheiro absurdo, e no domingo se sentiu um lixo, porque quebrou as tábuas. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo sempre vai preparar um cenário, um bezerro de ouro para você quebrar as tábuas. E vamos lá, e quando eu falo sobre tábuas, sobre quebrar as tábuas, eu não estou falando sobre algo interno. Eu disse para vocês aqui que o meu filho me fez eu ter que vir aqui pedir perdão, porque por causa de uma situação eu acabei alterando a minha voz, e eu gritei na minha casa, e eu não deveria ter gritado, quebrei a tábua. Agora escute, queridos, não compensa. Tem muita gente que está perdido, sabe por quê? Quebrou o GPS divino. E agora, sem um GPS divino, você não sabe como fazer, você não sabe como lidar com algumas coisas, você não sabe como fazer os seus negócios, você não está sabendo viver, porque você quebrou as tábuas. E eu sei que talvez na vida, irmão, muita coisa que eu escrevi que eu deixei de lado, nem anotei, escuta, mas aqui Moisés, e aí uma coisa, quando Deus chegou para falar com Moisés, sabe o que Moisés falou? Moisés foi transferir a responsabilidade para o povo. Agora olhe para mim, você podia levar como estilo de vida, tem um livro ali, acho que ali na livraria, do Paulo Vieira, ele escreveu, e esse termo foi criado por ele, e vamos dar honra para ele, não estou dizendo que tudo eu concordo, mas nesse livro ele fala o poder da autorresponsabilidade. Moisés vai falar assim, foi o povo, esse povo aí, Senhor, esse povo aí fez um bezerro, e Deus está dizendo assim, eu sei, eu te falei, não, mas agora, escuta, agora Moisés tenta, sabe, levar a responsabilidade para o povo. Meu amigo, olha aqui para mim, hoje é muito comum, e eu como pastor, eu tenho que lidar muito com isso. Por quê? Porque, escuta, eu lembro que eu aconselhava isso desde quando eu era jovem. Às vezes algumas moças, alguns rapazes ali do grupo de jovens paravam de ir para a igreja. Por que você parou para ir para a igreja? É porque o fulano fez isso. Eu falei, então, deixa eu te falar uma coisa, Jesus morre por você, Jesus salva a tua vida, Jesus abre um caminho de acesso ao Pai com você, Jesus fala com você, coloca o Espírito Santo dentro de você, cura suas feridas, perdoa você, te dá direção, fala com você todo dia, está disponível. Segundo Romanos está escrito que está escrito em Romanos, ele está sentado à direita de Deus, orando por você. Agora o fulano faz mal e você abandona Deus por causa do fulano. O que Deus tem a ver com isso? E eu passo muito por isso, Paulinho, porque de vez em quando acontece uma situação lá de fora, aí eu escuta, queridos, eu estou aqui ensinando, é sinal que todo mundo obedece que eu estou ensinando? Não, então tem alguém que quebra umas tábuas lá, aí depois porque quebrou a tábua, vem quem fala, senhor, eu falo, não, meu irmão, deixa eu te falar, não sou eu não. Agora, escuta, olha para mim, quem é tão poderoso assim que tem o poder de tirar você da presença de Deus, querido? Nós precisamos ser mais inteligentes, mais amadurecidos. Porque Moisés está dizendo assim, foi o povo. Deus falou, não é não, você devia não ter quebrado não. Aí agora, sabe o que Deus faz? O povo tem que subir para uma batalha agora. Deus fala assim, Moisés, já que você quebrou meu GPS, não vou com você, capítulo 32, não vou com você, vou mandar um anjo. Só que aí Moisés, ele traz uma consciência, eu não posso andar sem um GPS espiritual. Mas ele quebrou. Que se ele tivesse o GPS, ele ia ler, ele ia conduzir o povo de acordo com o que estava escrito, só que agora ele quebrou. Aí no capítulo de número 33, ele vai falar, Senhor, faz o seguinte, se a gente tem que caminhar um pouco mais, se o Senhor não for com a gente, não me deixa sair daqui, porque eu preciso ir com o Senhor. Se o Senhor não for comigo, porque Moisés, ele já entendeu, eu quebrei as tábuas, e tudo que eu tinha de instrução, eu quebrei, agora eu destruí tudo, e se eu agora não tenho as tábuas, eu preciso do Senhor na minha vida. Ele fala, não me deixe, escute, queridos, quantas vezes você saiu, andou, tomou decisões, sem tábuas, sem o GPS espiritual, quantas vezes você sabe, foi do seu jeito, da sua vontade, da sua cabeça, quantas vezes você falou coisas, que foi só do seu jeitinho, quebrou tábuas, mas eu estou pregando para vocês de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, de um Deus que sabe que você é alvo do recomeço dele. Aí o capítulo de número 34, que eu comecei lendo esse texto hoje cedo,
E eu escrevi aqui em cima da epígrafe do texto, eu escrevi: você é alvo do recomeço de Deus. Depois que Moisés quebrou as tábuas e tudo e tal, Moisés fez tantas coisas erradas, e aí o que acontece? Escute, aí Deus vai lá falar com ele de novo, e é o que Ele está fazendo aqui com a gente hoje. Olhe para mim aqui antes da gente ler o 34, você é alvo do recomeço de Deus. Fala isso para alguém aí hoje. Olha para mim aqui, quando essa mensagem, lembra que eu falei do Asaf? Quase caiu, só que Moisés não, Moisés quebrou tudo. Agora olha aqui para mim, nós somos ou não somos assediados em quebrar nossas tábuas? Só que tem alguém que quebrou, você sabe que você quebrou. Esses dias eu recebi um áudio, porque teve uma vez que a gente trouxe um pastor aqui chamado André Rezende, salvo engano, sei que era André, e ele fez um seminário aqui, falando sobre rebelião. Vocês lembram? Quem estava aqui? Eu fiquei louco, porque a única coisa que eu tinha instrução dele, de um amigo meu, falou: Ernesto, leva esse pastor, que ele é excelente para falar de comunhão de igreja, fortalecimento de aliança. Eu falei: beleza, ótimo. E a gente conversou, falou: cara, toda vez que ele vem aqui, ele abençoa nossos líderes, abençoa todas as células, porque esse pastor que eu falei, tem 47 células sobre ele. Ele falou: e quando esse pastor vem, é uma bênção. Aí esse pastor veio, gente, ele foi falar de rebelde. Eu nunca tinha ouvido tanto ensinamento sobre rebeldia. E aí naquele dia, ele chegou e ele falou: escuta, queridos, ele explicou um monte de coisa, e no final ele falou assim: vocês têm que chamar ele de pai. E aquele dia foi muito forte, que eu falei: gente, todo mundo que recebe a minha mensagem, o que é a primeira coisa que eu escrevo? Oi, filha. Oi, filhão. Já falo filhão pro sentir, sabe, um leão. E aí o que acontece? Naquele dia ele falou assim: olha, se você falou mal do seu pastor, vem pedir perdão. E aí teve algumas pessoas que falaram: pastor, eu vim aqui porque eu queria falar para o senhor que eu estava em algumas mesas e eu falei muito mal do senhor. O outro falou: pastor, seguinte, o povão falou tudo mal do senhor, mas eu fiquei calado, só que eu errei de não defender o senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou pedindo para você vir falar perdão. É porque tem hora que tem umas mesas que faz você quebrar a tábua sem perceber. Tem conversas que são conversas que desagradam a Deus. E eu sei que a gente precisa estar, sabe, principalmente eu como líder, que eu estou aqui, eu estou me expondo toda hora. Então alguém está julgando a cor da minha camisa, alguém está julgando a cor da minha calça, alguém está julgando o sapato, porque eu estou exposto. Então tem gente que infelizmente... Agora escute, o problema, queridos, é você que já quebrou a sua tábua, falando mal do teu irmão. Agora eu preciso tomar cuidado, porque você que já quebrou a tábua não pode permitir que eu também quebre as tábuas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora hoje você precisa olhar talvez para o seu cônjuge, que está aqui com você, ou você analisar a sua vida, e saber, tem hora que você vai ver que você gritou, tem hora que você mentiu, tem hora que você fez alguma coisa que não era para fazer. Eu sei que aqui não, mas lá no Paquistão tem mulher que gasta na hora que não podia gastar. Aí os irmãos agora aí, pastor, o senhor está profeta. Tábuas que vão quebrando. Calma. Pastor, então esse que é o problema. Pastor, meu marido não conversa. Pastor, eu estou sonhando tanto, mas meu marido está estagnado. E tudo e tal. E parece que são tábuas que vão quebrando pelas realidades, sabe? Tem gente que é nervosinho demais, irmão. Tem gente que ele tem um problema, escuta, tem gente que não consegue prosperar, tem gente que está muito tempo no mesmo estágio, e ele não avança, porque ele não trilha o caminho da humildade, de aprender, ele acha que sabe tudo, e aí ele não vai aprender, ele não vai estudar, ele não vai, e aí o que acontece? Aí ele não flui na vida, e quando ele vê alguém fluindo, ele arruma um jeito para falar mal dessa pessoa, quebrou a tábua, e hoje está perdido sem um GPS espiritual. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Eu queria te dar só uns 30 segundos para você pensar quais foram os momentos que te fizeram quebrar as tábuas. Começa a pensar quais são as tábuas que vocês estão quebrando. Hoje o Senhor está te dizendo aqui: olha, eu tenho uma instrução, porque você é um projeto meu. Deixa eu falar algo de Deus para a sua vida.
Deus não terminou a história. A sua vida não acaba com os cacos das tábuas. A sua vida, escute, ela vai acabar no destino profético que Deus tem para a sua vida. Vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Se você quebrou as tábuas por impulso, Deus pode restaurar elas com amor hoje. Eu sei, querido, eu não estou me isentando disso. Tem hora que a gente passa um nível de raiva, tem hora que a gente passa um nível de frustração, tem hora que a gente passa momentos de inquietude da nossa vida, tem hora que a gente se sente incapaz mesmo diante de algumas realidades, tem hora que a gente fica triste mesmo, angustiado, e acaba que a gente perde as forças. Mas aí o Deus que restaura os cacos que foram quebrados, Ele está aqui nessa manhã para dizer: eu conheço a realidade que você está vivendo, eu entendo o cenário que você está contemplando, eu sei o que estão diante dos seus olhos, eu sei que não está nada fácil. Moisés, irmão, eu estou falando de um homem que quebrou as tábuas, um homem que deu conselho para Deus, mas teve uma hora que ele perdeu as suas próprias forças, e Deus está dizendo: eu sei que é assim com você também, mas assim como eu não desisti de Moisés, eu também não desisto de você. Hoje talvez o seu coração esteja entre as tábuas quebradas. O que passa no seu coração é a lembrança de mensagens que você não deveria ter mandado, vídeos que você não deveria ter enviado, fotos que você não deveria ter compartilhado, alianças que você não deveria ter feito, palavras que você não deveria ter falado. Pessoas que estão aqui estão dizendo: se eu pudesse voltar atrás, eu não queria ter feito o que eu fiz, não queria ter falado o que eu falei, tomado decisões que eu tomei. Mas aí escute, talvez você está nessa fase de promessas que ainda não foram cumpridas, confianças que foram corrompidas, sonhos que foram desfeitos. Isso faz a gente quebrar as nossas tábuas. E talvez você tenha reagido mal diante do erro de outro alguém, ou permitido que a ferida justificasse alguns erros seus. E aí eu encerro aqui. E nós estava conversando esse dia, não sei se foi com a Maria Clara. Eu falei: olha, não sei se foi com ela. Eu disse: olha, a hora que ele falou isso, ele acionou seu gatilho emocional. E acredite, todos nós temos o quê? Gatilhos emocionais. O que são gatilhos, Márcio? São traumas que eu vivi lá no meu passado, e eu não sei. E às vezes você não consegue ainda dominar ou lidar, ter a consciência dessas coisas. Então, por exemplo, se você teve um pai muito nervoso, um pai muito autoritário, e aí toda hora ele fala bravo com você e tudo, e você cresceu sobre essa pressão, se algum dia eu falo bravo com você, eu estou acionando o gatilho, e da mesma raiva que você teve do seu pai, você atribui essa raiva para mim. Sabia disso? É por isso que um dia tinha uma irmã aqui na igreja, que eu vi que ela era meio arisca assim e tudo e tal. Eu falei: tem alguma coisa errada com essa irmã. Eu ia conversar com ela ficava com medo, ela dava passo para trás, ela nunca ficou parada, quieta. Eu sempre olhando no olho dela, mas ela nunca ficou parada. Eu falei: Senhor, essa pessoa tem algum problema. Aí um dia em oração, falei: Deus, essa menina tem um trauma, essa irmã tem um trauma existencial. E aí o que aconteceu? Um dia aqui, perto do bebedouro da igreja, eu vim pegar a mensagem que eu estava ministrando, e aquele dia eu estava crente, irmão. Pensa num dia que eu estava crente. Eu tinha descido do monte, igual Moisés.
falei, sai para lá, Satanás. Hoje eu estou até aconselhando Deus. Moisés, né? Aí sabe o que aconteceu? Me deparei, eu vim ali, o culto já tinha começado, já tinha um louvor, já estava aquecendo. Aí encontrei com ela, vi que ela estava vindo, falei, Senhor, é hoje. É hoje. E a hora que ela veio, eu falei, oi filha, paz do Senhor. Eu já logo dei um abraço nela. Coisa que ela não aceitava. Eu dei um abraço com todo respeito, abracei e falei no ouvido dela, eu não sou aquela autoridade masculina que abusou de você sexualmente, eu sou o teu pastor e eu estou aqui para ser bênção de Deus na sua vida. Ela desabou a chorar. Sabe por quê? Porque tem uma pessoa na vida dela que era uma autoridade do sexo masculino que abusava dela quando era criança. E aí o que acontece? Quando ela chega na igreja, tem uma pessoa que é autoridade e é do sexo masculino. E toda vez que ela vê eu liderando, que eu dando ordem, que eu conduzindo o povo, aciona o gatilho nela. E aí o que acontece? Ela quebra as tábuas. Por causa do gatilho emocional, ela quer o quê? Ela quer evitar de ter comunhão com o pastor. Ela quer falar mal do pastor. Ela quer ter raiva do pastor. Por causa do gatilho emocional. E ela está quebrando as tábuas. Mas aí, tudo isso aconteceu com Moisés, sim ou sim? Vamos colocar o versículo, capítulo 34. Você é alvo do recomeço de Deus. Capítulo 34, isso aqui eu li hoje chorando, Luciano. O texto fala, o Senhor disse a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras. Depois outro dia eu vou falar semelhante, a diferença não é igual, é semelhante. As tábuas não são as mesmas. As tábuas não vão ser as mesmas. Mas o texto está dizendo, olha, semelhante, tá? Semelhante às primeiras. E nelas escreverei. Aí agora é o seguinte. As palavras que estavam nas primeiras tábuas. Que é aqui que eu peguei a mensagem de hoje. Que foi você, viu, Moisés? Deus está falando, foi você que quebrou. Aí eu perguntei, por que ele quebrou? Aí começou a mensagem de hoje. Por que ele quebrou? Mas aí, olha, o que é o profundo disso aqui? Ele está dizendo, agora eu vou te dar outras tábuas. Não são as mesmas. Mas eu vou colocar a mesma palavra. Deus está dizendo assim, ó, a tua queda não tem poder de tirar de mim aquilo que eu desenhei sobre você. Os traumas não isentaram o que Deus desenhou sobre a tua vida. A sua incapacidade não tem poder, sabe, de tirar do coração de Deus o que Ele já determinou sobre você. As lutas, os problemas que aconteceram não isentam, aleluia. Deus fala, oh não, agora eu não vou mexer mais com o Ernesto não, eu já errei, eu já falhei. Mas Deus está dizendo, as minhas palavras são a mesma. O que eu tenho para você eu continuo tendo. O que eu acreditei em você eu continuo acreditando. O que eu determinei para você eu continuo determinando. As palavras deles ao teu respeito não mudam. Pastor, eu adulterei, mas Deus continua te amando. Pastor, eu roubei, Deus continua te amando. Pastor, eu errei, mas Deus continua te amando. Pastor, eu briguei com meus irmãos, mas Deus está dizendo, as minhas palavras com você é a mesma. Eu te fiz mais do que vencedor. Vamos para Jerusalém, vamos. Fique de pé, por favor, fique de pé. Eu vaguei o mundo afora, mas eu encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Aleluia. Só tenho você. Escute. O que está acontecendo? Sabe o que eu estava ensinando para o meu filho ontem, André? Filhão, por favor, filhão, não faz assim. Eu sei que a vida é assim. Eu sei que a vida é assim, tipo, fez comigo, eu vou fazer com você também. Mas não. Eu estou dizendo que a vida é assim, mas não estou dizendo que o certo é assim. Aí escute. Aí olha o versículo 2. Versículo 2 do texto. 34:2. Esteja pronto pela manhã para fazer o que, gente? Subir ao Sinai.
lá mesmo, no topo do monte, apresente-se a mim. Ah não, gente. Deus Ele quebrou, Gladson, tudo, fez tudo errado, quebrou as tábuas, chutou o bezerro, pôs fogo no bezerro do povo, jogou o bezerro lá no água, falou, agora vai lá beber essa água, gente, pensa na raiva. Aí Deus fala assim, ô Moisés, vem viver uma intimidade comigo de novo. Olha o que Deus faz, fala, escuta, vem, ô Moisés, sobe, apresenta-se a mim. E Deus não fala assim, ó, purifica Moisés, ô Moisés, peça perdão, não, Ele está falando assim, ó, vem até mim, porque quando você chegar até mim, a minha semelhança vai ir para você novamente. Eu vou tirar o que não está alinhado com os meus preceitos, eu vou escrever de novo a tábua, eu vou colocar sobre você algo novo. Aí o Senhor está dizendo hoje, vem. O que a vida fez com você que você quebrou as tábuas? O que a vida fez com você? E para quem aqui é casado, sabe disso. Se a gente não tomar cuidado, irmão, a gente tem um relacionamento extremamente tóxico. Você é bonzinho com todo mundo, mas não é bonzinho com a pessoa da tua casa. Por quê? Você foi, sabe, pressionado por tantas coisas, quebrou as tábuas, está sem a direção. Aí, escuta, deixa o texto de versículo 2, por favor, na tela. Aí Deus está dizendo assim, ó, suba novamente. Esteja pronto pela manhã para subir o monte Sinai, e lá mesmo, no topo do monte, apresente-se a mim. É um convite. E hoje, deixa eu te falar, eu estava aconselhando uma pessoa, e eu falei para ele, olha aqui, a vida, irmão, ela é injusta, sim ou sim? Vamos lá, a vida é injusta, sim ou sim, queridos? Mais forte todo mundo, a vida é injusta, sim ou sim? Não. A vida não é injusta não. Jamais. Leve isso para a sua vida. Ele estava comigo, eu falei assim, leve isso para a sua vida. A vida é justa. A vida sempre vai ser justa. Agora as pessoas que são injustas, as pessoas pelas quais nós convivemos são injustas. E você vai ver a injustiça das pessoas para todo lado aí. Não é só no governo, não é só na política, não é só no policial, não, para todo lado. As pessoas são injustas, mas a vida é justa. Porque Deus fala assim, ó, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Só que sabe qual que é o problema? É que antes da colheita divina, você está sendo contaminado pela injustiça humana. Meu Deus do céu, quem está gravando aqui o Stories hoje? Cadê a menina que está gravando o story? Corre aqui que a gente tem que publicar isso. Corre aqui, pelo amor de Deus, grava isso aqui. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Olha aqui, vem cá menina, grava aqui. Vem cá, grava isso aqui. Esse é um corte que você vai fazer que nós vamos publicar, já está gravado já. Presta atenção. Olha aqui, está gravando? Aprendi isso hoje no vídeo. Quem assistiu o vídeo do Pablo Marçal? A esposa dele, eu falei, não, peraí, eu vou falar algo aqui que vai dar um corte. Eu falei, gente, que doideira esse homem, né? Uma brincadeira à parte, volta aqui. As pessoas têm o hábito de dizer que a vida é injusta, mas a vida não é injusta. As pessoas são injustas, mas a vida não. Porque a Bíblia vai dizer que tudo que eu plantar, eu colho. Só que o problema nosso é que entre a colheita divina, entre a sua semente e a colheita divina, no meio tem a injustiça humana. E o problema é que você não acessa a colheita porque você parou na injustiça humana. E a hora que chegou a injustiça humana, você quebrou as tábuas da lei. Na hora da injustiça humana, você ficou ali naquele emaranhado, envolveu-se na injustiça humana, e aí você não conseguiu dar um passo à frente. Mas Deus está dizendo, continue, ultrapassa a injustiça humana, porque tem uma colheita de todas as boas sementes que você fez lá na frente. Escute, sou pastor de igreja e a gente se depara com várias anomalias. Pastor, eu não oferto não, porque eu já vi muito pastor roubar de igreja. Realmente, você sabia que tem pastor que rouba de igreja? Você sabia? Escute, mas olha para mim. O pastor ficou rico com o dinheiro da igreja, porque tem pastor que é ladrão. Deixa eu te falar, não existe pastor ladrão. Não existe. Quando você lê João capítulo 10, vai falar do bom pastor, sim ou sim?
A Bíblia fala do bom pastor. Só que aí depois, quando Jesus vai falar, em João 10:10, ele vai falar assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Escuta, não tem pastor ladrão, tem ladrão se passando de pastor. Aí é diferente. Aí agora, por que tem ladrão passando de pastor? É a injustiça em você. Aí ele pega o dinheiro da igreja e vive de forma dissoluta, gasta o dinheiro dele com farra da família, enriquecimento ilícito e tudo e tal. Aí a injustiça do homem. Aí você parou de lançar semente por causa da injustiça do homem. Você percebe que você quebrou as tábuas? Percebe? Agora, escuta, não é porque tem um ladrão passando de pastor que todo pastor vai ser ladrão. Você está comigo aqui? Eu falei esse dia para uma pessoa: uma nota de R$100 falsa nunca vai tirar o poder de uma nota de R$100 verdadeira. Tem a nota falsa, mas também tem a verdadeira. Só que aí a injustiça dos homens está fazendo você quebrar as tábuas. E aí você quebra as tábuas, perdeu o GPS espiritual. Mas aí o Senhor te convida hoje: esteja pronto pela manhã. Muito profético ser essa manhã, né? Esteja pronto pela manhã para você subir o monte, lá mesmo, no topo do monte, e se apresente para mim. Sabe o que Deus está dizendo? Volta de novo, por favor. Olha o que Deus está dizendo para Moisés: eu vou escrever de novo as tábuas, porque as minhas palavras vão permanecer sobre a sua vida. Olhe para mim. Está fazendo sentido essa mensagem para a sua vida? Deixa eu te falar. Ninguém, quando alguém chega até mim e falando: pastor, eu pequei. E quando é um pecado da área da promiscuidade sexual, seja fornicação e adultério, qual que é a diferença, pastor, de fornicação e adultério? Fornicação é quando a pessoa não é casada e pratica o ato sexual fora do casamento. Isso é pecado. O adultério é quando a pessoa é casada e ela tem um relacionamento extraconjugal com outra pessoa. Então são duas diferentes. Mas a questão é a seguinte, queridos, que é este pecado que foi materializado na carne, ele não é o começo. Ele começa na alma. E toda alma machucada, ela separa você do espírito e ela manifesta na sua carne. Vou falar de novo. Uma alma ferida te afasta do espírito e manifesta com alguma reação na carne. Por isso que pessoas magoadas falam mal dos outros. Por isso que pessoas que se sentem rejeitadas se entregam. Eu me lembro quando eu estava fazendo trabalho nas escolas, uma menininha, sabe, novinha, dos 14 anos, um shortinho, meu irmão, que aparecia parte da nádega, sabe? Eu falei: mas não tem lógica, tatuagem e tudo. E aí nós ministramos a palavra. Quando acabou o trabalho, essa menina veio, ela estava com uma blusinha, aí essa menina veio e me abraçou, mas aquela menina me deu um abraço tão forte. Ela falou assim: você falou tudo que eu estou vivendo. Ela tirou, estava toda cheia de risco aqui. E o que aconteceu? O pai foi embora, a mãe arrumou outro homem, e a mãe abusava dela por causa desse homem. Então a falta de amor que ela tinha do pai e da mãe, ela tentava chamar a atenção com um shortinho muito curto, fazendo tatuagem e se entregando para as outras pessoas. E às vezes por causa da alma que está toda ferida, muitas coisas. Escuta, eu estou falando com mulheres aqui que foram abusadas sexualmente quando era criança, e você não tem culpa disso, mas é um mal que te aconteceu, e na inabilidade de lidar com essa situação, você está quebrando as tábuas. Homens aqui que talvez passaram momentos desafiadores, viu o pai sendo grosseiro com a mãe, e hoje você repete esse padrão na sua esposa, mas hoje o Senhor está convidando você: espera aí, você quebrou a tábua em um momento, mas hoje eu vou escrever de novo. Quantos entendem isso em nome de Jesus? E nós vamos orar, porque hoje o Senhor vai colocar as tábuas na tua mão. O GPS vem para a sua mão hoje. Você crê nisso em nome de Jesus? Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, e eu queria que esses homens e mulheres que aqui estão, homens e mulheres ungidos de Deus, eu quero que eles coloquem a mão sobre você, porque a Bíblia vai falar da oração com imposição de mão, e eu quero que você venha aqui agora. Isso, venha, porque o Senhor está chamando você para subir no monte de novo. Ele vai te dar instrução de novo. A sua visão ficou muito turva por tudo que te aconteceu, por todos os problemas, mas Ele está dizendo: eu vou te dar uma segunda chance, em nome de Jesus. Aleluia, venha, nós vamos orar por você. Isso, venha. Faz meu coração ouvir tua voz.
Faça como Asaf, vem para o santuário hoje. Venha, faça como Asaf, para os seus pés não caírem. Só assim eu não me sinto só. Venha, porque esta é a quarta pessoa da mensagem. É o Deus que não desiste de você. É o Deus que chama você. Da minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.